Oiê! Se você não me conhece, eu sou a Jéssica Salati e este canal do YouTube, ele é sobre mim, basicamente. Semana retrasada foi meu primeiro vídeo, de fato, aqui pensado nisso, foi sobre livro. Semana passada foi um vlog. E aí eu sei que eu falei que eu não queria que fosse um canal só de livros. Mas eu preciso muito indicar este livro aqui pra vocês. A Terrível Coisa que Aconteceu com Barnaby Brockett, de John Boyne. E aí, ele é da Companhia das Letrinhas, ou seja, Companhia das Letras, letrinhas é infantil, infanto-juvenil. E esse é um livro infanto-juvenil, né? Porque pela largura não seria um livro infantil. Enfim, ele é um livro que eu acho muito importante compartilhar, porque ele não é conhecido assim. Então, eu, por conhecê-lo e ser apaixonada por ele, o meu dever como leitora é indicar este livro para as pessoas. Eu acho justo. E aí eu vou contar a história pra vocês. O que acontece? A coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett, ela conta a história de uma família normal. De uma família que não gosta de chamar atenção. De uma família composta por um pai, uma mãe, 2 irmãos e um cachorro. Simples, né? A família tradicional, de fato. E aí eles não gostavam de chamar atenção, eles eram umas pessoas assim bem básicas, assim, sabe? Tipo, não gostava de dar risada muito, não gostava de chorar muito, não gostava. Tá? Tinha um trabalho normal, uma família normal, comiam coisas normais, faziam passeios normais, e era isso a vida deles. Só que, o que acontece? Essa mãe engravida novamente. E ela tem uma gravidez, assim, um pouco mais complicada, porque essa criança, ela não consegue respeitar, assim, a lei básica natural de todo ser humano, que é a lei da gravidade. Então, o que acontece? Ela é uma criança que voa. Então, ai, eu acho genial essa história. E ela é uma criança que voa, e aí a família normal fica completamente desesperada, a família Brockett, os pais, na verdade, né? Porque as crianças acham massa. E aí eles ficam assim, meu Deus do céu, como? O que acontece? A gente precisa com que ele fique lá, fique no chão, e isso uma hora vai acontecer. Aí, enfim, acaba que ele vai crescendo e não acontece. Uma das saídas que ele tem pra criança não se machucar é colocar um colchão no teto. Porque na hora que ele sobe, ele não bate a cabeça direto no teto, né? Então é muito legal. E aí, quando ele faz 8 anos, eles falam: ele precisa ir pra escola. Vamos dar um jeito, ele precisa ir pra escola. E aí eles descobrem uma escola que é para crianças diferentes. E essa escola tem um menino que tem um gancho, tem um menino polvo, assim, todas as pessoas que não estão ali enquadradas no normal da sociedade. Só que acaba que essa escola ela acaba pegando fogo e aí não tem mais como ele continuar. Então o que acontece? Eles precisam que Barnaby vá para a escola dos irmãos. Antes dele ir, os pais, eles decidem que ele precisa se parecer uma pessoa normal, uma criança normal. Então eles colocam uma mochila nele e colocam areia pra pesar, e aí ele fica no chão. Até aí, super normal, né? Eu acho assim, super tranquilo. O peso ali da criança, mas enfim, né? Detalhes. E aí ele consegue fazer isso e ele vai pra escola dos irmãos e tá acontecendo ali as coisas assim, normais, né? Vida que segue, até que chega um dia que tem um passeio escolar. Nesse passeio escolar, ele acaba se descuidando e acaba tirando a mochila sem querer. E aí ele acaba voando. Só que acho que esse é um detalhe muito importante, que se tivesse só a escola ali, não teria acontecido nada. Tipo, pegou a criança de volta, colocou a mochila e já era. Só que era um dia muito especial. Acho que, sei lá, acho que a contagem de não sei quantas pessoas que subiram ali a escadaria do passeio deles e tudo mais. E tinha uma imprensa lá. O que acontece com toda a imprensa? Eles fotografaram, gravaram, fizeram matéria sobre tudo que estava acontecendo, então saiu no jornal. Aí a família, que era completamente normal, que não gostava de chamar atenção, começou a ser chamada atenção. E aí eles falam, os pais, né, falam assim: a gente precisa dar um jeito nisso, não dá, não posso simplesmente ter uma criança que voa e aí os repórteres ficam batendo aqui na minha porta, a gente precisa resolver isso. Qual que é a decisão genial dos pais? Eles decidem levar o Barnaby para um passeio. Nossa, vocês viram? Levar o Barnaby para um passeio
E nesse passeio, eles iriam rasgar a mochila de areia. A areia ia cair, o Barnaby ia voar. Lembrando que Barnaby, nessa hora, ele tinha 8 anos de idade. Então, basicamente, eles iam abandonar a criança. E eles abandonaram. E é isso que eles fazem. A Eleanor, que é a mãe, ela leva o Barnaby pra passear. E ele fala, nossa, a gente nunca veio até aqui, que lugar bonito e tal. Super ingênuo. E aí, durante o passeio, ela pega, rasga e leva o cachorrinho pra passear, tipo, e volta pra casa. Os irmãos ficam completamente preocupados, o pai já sabia. Mas é aquilo, né? Eles abandonaram a criança. Só que eu acho que o mais genial dessa história é que a partir do momento em que eles abandonam a criança, que começa de fato a acontecer a história da vida, assim. Eu gosto muito dela porque durante o tempo inteiro em que, desde o momento que a mãe rasga a mochila até, tipo, quase o final, assim, eu já dando spoiler. Então, assim, o que me causa é que o tempo inteiro ele tá ali falando, eu vou voltar pra minha família, eu quero voltar pra minha família. Tanto é que no decorrer da história ele mandava cartão postal, assim, pros pais. E os pais jogavam fora, porque eles não queriam que os irmãos soubessem que ele tava bem, que ele tava vivo. Enfim, quando Barnaby voa, as primeiras pessoas que ele encontra são 2 mulheres, e são 2 senhoras, e são 2 senhoras lésbicas. Gente, isso eu achei genial. Porque ele não fala só sobre a questão da sexualidade, ele também pega a questão da idade, do etarismo, né? Então, e óbvio, como é um livro infanto-juvenil, ele não vai deixar explícito que são mulheres lésbicas. Então, tá na sutileza, tá no pegar na mão uma da outra, tá no fazer um carinho. E é isso, Barnaby nunca teve isso, né? Ele sempre foi o rejeitado, então pra ele era estranho. Então, às vezes até ele mesmo nem sabe que isso é um casal, mas ele sabe que existe um amor ali. Ele vai pra esse balão, ele é salvo, porque ele tava indo pra parte onde estava o fogo, ele é salvo por essas senhoras, e as senhoras estamos indo pro Brasil, que elas moram no Brasil. E aí ele fala, nossa, mas e a família de vocês? Aí elas falam, eles não aceitavam a gente, então a gente decidiu morar juntas. Faz muito tempo que a gente não vê a nossa família. E aí ele, né, leva um baque pra ele e fala, não, mas eu quero voltar pra minha família, eu quero, eu sou diferente, eles também não aceitam, mas eu quero voltar pra minha família. E aí acaba rolando uma relação muito bonita, assim, entre eles. Elas realmente cuidam dele, elas dão comida pra ele, elas preparam um quarto pra ele descansar e tudo mais. E aí, ele, assim, quando ele entra ali e descansa, ele dorme, assim, horas e horas e horas. E aí, quando ele acorda, elas conversam um pouco sobre isso. Ele, mas são só vocês aqui? Ela, a gente teve alguns hóspedes aí pelo caminho e tudo mais. E elas contam a história de um rapaz chamado Vicente. Esse rapaz chamado Vicente, ele é um rapaz que ele é um artista. E ele também passou ali por um tempo. Só pra, sabe? Porque ele precisava. Que nem Barnaby, ele também precisava. E aí elas acabaram criando uma relação muito bonita, muito legal também com o Vicente. O que acontece? Do Brasil pra Austrália, Sydney, que é onde o Barnaby morava, não sei se eu falei, talvez não, talvez sim, agora eu não lembro. Barnaby morava na Austrália, em Sydney, e aí do Brasil pra Austrália era muito longe, então elas não conseguiriam pagar uma passagem pra ele pra lá. E aí, faz muito tempo que eu li, então eu não lembro se elas pagam pra ele pra Nova York, que era mais perto, enfim. Elas compram uma passagem pra ele de trem, acho. É uma passagem de trem pra eles, pro Barnaby, pra ele continuar essa saga de voltar pra casa. E aí ele vai, ele pega o trem e aí ele acaba encontrando o Vicente, que é esse artista. Ai, agora eu não lembro, gente, é péssimo, né? Porque eu amo esse livro, eu amo a singeleza dele, mas eu não lembro detalhes que fariam muita diferença agora pra contar. Mas enfim, vão ler, vocês vão gostar, depois vocês vêm aqui comentar. Enfim, e aí ele acaba encontrando com o Vicente, ele descobre que o Vicente, ele também é uma pessoa diferente. Ele ganha vida, ganha dinheiro, paga as contas dele, limpando janelas de prédio. Mas ele é um artista. E aí ele faz esculturas de ferro.
Ele vem de uma família muito, muito rica, então os pais dele têm uma empresa e os pais gostariam muito que ele seguisse essa carreira da empresa. E ele não quer, porque ele quer ser artista. Tinha acabado a bateria. Bateria não. O armazenamento. Tinha acabado o armazenamento. Enfim. Então, assim, qual é o artista aqui que, tipo, gostaria de viver só da arte, tem que trabalhar com outras coisas? Isso, assim, isso eu tô falando da galera sem grana, né? Da galera com grana é muito mais fácil. Então, assim, mas enfim, é uma crítica, né? Acaba englobando os artistas. Então, ele escolheu sair e viver limpando janelas dos prédios pra ele viver da arte dele, pra ele fazer a parada dele. E aí, como ele perdeu, como o Barnaby acabou perdendo a mochila dele porque foi rasgada pelos pais, o Vicente se compadece dele e acaba fazendo um sapato de ferro. E aí ele consegue, com dificuldade, óbvio, mas ele consegue andar também sem voar. Então acaba sendo uma escolha, né? Opcional. A história decorre aí, e aí ele acaba encontrando um senhor mais velho. E aí esse senhor, ele acho que eu não lembro, eu acho que ele tá passeando pela cidade, ele acaba trombando com ele. E é um senhor, assim, já idoso, já. E ele descobre que ele tá pra falecer. Porque ele tá com uma doença muito grave. E ele descobre que ele vai morrer a qualquer momento. O que acontece quando ele descobre isso? Ele é um senhor que ele tem muita grana. E ele passou a vida inteira trabalhando pra ter. E nunca viveu de fato, né? Ele trabalha pra ter, trabalha pra ter, trabalha pra ter. Quanto mais você tem, mais você quer. Todo mundo sobe de baixo das... Né? Todo mundo sobe não, né? E o de cima sobe o de baixo das... Então, tipo, é isso, né? Então, ele trabalhava pra ter mais e não viveu. Quando ele descobre essa doença, ele larga a empresa dele. Tipo assim, beijos, meus queridos, estou indo viver porque daqui a pouco eu tô indo morrer. Então, ele vai saltar de paraquedas, ele vai, assim, fazer o corre dele. Ai, caramba. Ele vai fazer o corre dele, ele vai fazer acontecer mesmo o corre dele e vai viver. Nisso que ele vai viver, ele encontra Barnaby. E aí o Barnaby comenta, mas sua família? Minha família acha que eu sou maluco, minha família tá querendo me internar. Porque eu abandonei uma empresa com milhões, porque eu preciso viver, mas é isso. Eu sei que eu vou morrer. Eu descobri que eu vou morrer. Então, se eu não viver agora, eu não vivo mais. Enfim, o Barnaby acaba apresentando esse senhor pro Vicente, que é o artista que ele tinha conhecido antes. E esse senhor, ele acaba comprando as esculturas do Vicente e acaba fazendo o Vicente um cara mundialmente conhecido como um artista. Então, aquele artista que veio de uma família rica e achava que nunca ia conseguir viver bem, porque ele tava sobrevivendo, né? Limpar a janela de prédio não era uma coisa que ele gostava. Até porque se ele gostasse, né, não seria artista. Mas enfim, então ele achava que ele nunca ia conseguir viver como artista e ele acaba indo viver como artista graças a esse senhor. Esse senhor compra uma passagem pro Barnaby voltar pra casa dele. O Barnaby, muito feliz, assim, fala, ai, finalmente vou voltar pra minha casa. E é isso. Enquanto toda essa história continua, Barnaby tá lá mandando cartão. Eu tava fazendo assim, mas é cartão postal pros pais. Barnaby vai pro aeroporto para pegar finalmente o seu avião para Sydney encontrar a sua família. Porém, no meio deste caminho, ele encontra um senhor muito simpático, muito assim prestativo, sabe? De, pô, posso te ajudar, o que você precisa? Vem cá, eu te ajudo. Lindo e belo, né? Acontece que esse senhor, ele oferece uma água pro Barnaby e essa água está batizada. Barnaby acorda e ele está numa gaiola. Ou seja, ele foi sequestrado por esse senhor super gentil. Só que quando ele é sequestrado, ele acaba no lugar ali, ele acaba encontrando. Lembra aquele carinha do punho de gancho da escola? Que é o Arthur. Ele acaba encontrando o Arthur. Então ele não fica tão deslocado, mas ele fala: o que aconteceu? Ele,
a gente caiu. Nós somos pessoas diferentes. Tem outros personagens nesse momento. Tem duas irmãs siamesas, que elas são grudadas. Tem o carinha que espirra e desaparece. E tem... Acho que tem um senhor que só fala cantando. Muito bom. E aí esse cara, o cara super, super gentil, ele batiza a água da galera, porque ele tem esse círculo dos horrores, assim, né? Pra apresentar essas pessoas diferentes. E aí Barnaby caiu, Arthur caiu e toda aquela galera ali caiu também. E aí, juntos ali, eles acabam fazendo um bololô do bololó, que eles conseguem sair desse circo dos horrores, todo mundo junto, eles formam um plano lá e eles conseguem vazar. Nisso que eles vazam, qual que é a ideia deles? Cada um vai para um lado, por quê? Ele não vai ter como pegar todo mundo. Por mais que, tomara que não, né? Mas assim, a ideia é dispersa, que fica mais fácil para todo mundo se salvar. E é isso que acontece. Só que o Barnaby, ele voa, né, gente? Então ele não ia conseguir ficar no chão. O que acontece? Ele voa tanto, mas tanto, que ele acaba parando numa nave espacial. Uma nave espacial não, nave espacial é de alienígena, né? Ele acaba parando num... Ah, não, mas é uma nave, mesmo que tenha pessoas, é uma nave. E aí lá dentro dessa nave, enfim, dentro dessa nave temos uns 3 ou 4 astronautas que estavam lá em cima no espaço para uma missão. E eles acham muito estranho aquela criança que tá voando. Só que, como ele tem a parada da gravidade, lá ele não flutuava. Então lá ele era uma pessoa normal, enquanto a galera precisava ficar tudo com traje. Acaba que houve lá uma missãozinha lá entre eles, não vou falar, leiam. E aí a nave precisa voltar pra Terra. Quando a nave volta pra Terra, os cientistas, os repórteres, quando vê o Barnaby, falam: quem é você, cara? Você é um alienígena. E ele fala: não sou um alienígena, eu sou uma criança. Mas como se você não foi daqui de baixo pra cima com eles, mas você voltou? Então você é um alienígena. Enfim, como todo ser humano, eles acabam criando suas próprias perspectivas ali do que o Barnaby tava fazendo ali. Só que eles continuam achando que o Barnaby é um alienígena, então eles deixam o Barnaby isolado. E aí sim, eles começam a fazer 1 milhão de testes, de exames. E o Barnaby o tempo inteiro: gente, mas eu sou uma criança normal, eu tenho uma família normal, minha família mora na Austrália, em Sydney, e minha mãe é essa, meu pai é esse, meu irmão é esse, meu cachorro é esse, minha irmã é essa. Mas a galera não quer saber. Enfim, de todos os exames, eles acabam descobrindo que o Barnaby ele realmente é uma pessoa normal e acabam localizando a família dele. A família vai até onde tá rolando esse hospital aí, porque é um hospital, né? É do governo, mas é um hospital. Eles vão pra onde tá esse hospital e, assim, Barnaby percebe que os pais não falaram pros irmãos dele. E aí é muito louco, porque, assim, eu falei, né? Durante toda a história, Barnaby quer voltar. Quando ele de fato volta e vê que os pais, eles realmente não fizeram isso sem querer, que eu acho que é esse momento que ele tem, tipo, um peso do tipo... não fui aceito. Acho que minha família não gosta tanto assim de mim. Não a família em geral, né? Mas os pais que são os responsáveis. Os irmãos, querendo ou não, também são crianças. Então ele encontra os pais e aí tem um baque. Tem o putz, tá bom, entendi. Ele percebe que os pais, obviamente, não falaram pros irmãos o que ele fez, o que aconteceu. E aí chega a médica e fala: gente, eu descobri por que você voa. Você voa porque você tem um desvio nos ouvidos e aí tá do lado ao contrário. O que acontece? Você também fica do lado contrário. A gravidade, ao invés de puxar pra baixo, te puxa pra cima. Então não é que você voa, né? A explicação dela, tipo, não é que você voa, é que você cai pra cima. Enfim. E eles: nossa, mas então é possível fazer uma cirurgia? E aí ela fala: é possível. E aí os pais ficam muito felizes. Muito felizes, porque o Barnaby, de fato, vai ser finalmente uma criança normal. E aí o Barnaby, ele não fica tão feliz assim. Ele percebe, primeiro que ele percebe a felicidade que os pais têm com essa notícia.
né? De que ele pode se tornar uma pessoa normal. E depois ele pensa assim, putz, mas eu já fui normal. Lá no espaço, eu tava normal. E eu não achei tanta graça assim. E como os pais dele são os responsáveis dele, eles tiveram que assinar uma declaração ali, enfim. E é isso. E aí eles falaram, beleza, então amanhã, no dia seguinte, tal hora, a gente vai fazer essa cirurgia e Barnaby vai se tornar uma criança normal. Barnaby não dormiu a noite inteira. Porque ele fica se questionando sobre se ele quer aquilo, se ele não quer aquilo, o que ele viu a partir do momento em que ele foi abandonado. Eu ia fazer assim, mas ele de fato foi abandonado. Então, o que ele viu depois que ele foi abandonado, as pessoas que ele encontrou, as pessoas que também não são aceitas pela sua família, as pessoas também que foram abandonadas, as pessoas que escolheram não estar na família. O que pra mim é genial. E aí ele fala, mas eu não quero isso. Eu não quero me tornar alguém normal. E aí, no dia seguinte, né, a galera acorda, porque Barnaby não dormiu. No hospital ali do governo onde Barnaby tá, tem uma claraboia. Então, chega um momento assim, minutos antes dessa cirurgia acontecer, ele aperta o botão, a claraboia abre e aí ele sai voando. E aí o cachorrinho fica completamente desesperado, de tipo, meu Deus, o shot, perdi uma vez, eu não quero perder de novo. E aí Barnaby pega o seu cachorrinho e os dois voam. E assim, é uma história muito bonita. Muito bonita, muito bonita, muito singela. E por que eu decidi falar sobre este livro aqui? Porque eu acho que as pessoas estão esquecendo de ser diferentes. E que, assim, até a pessoa mais diferente, do estilo mais diferente, das opiniões mais diferentes, são padrões. Tipo, não literalmente padrão, né? A gente sabe que tem padrão e o padrão, mas assim, mesmo no diferente, existe o padrão do diferente, sabe? Eu sinto que as pessoas estão muito dentro de caixinhas. E eu me englobo nessa também, eu acabo sendo também. Sou padrão. É uma bosta, mas não é só o fato do físico, né? A gente também tá falando sobre o fato de ser. Quem é você, sabe? Esses dias fiquei sabendo que alguém me chamou de louca. Essa menina é louca, maluca. E eu pensei, mas isso não é, pra mim pelo menos, isso não é um insulto, sabe? Eu gosto de não ser normal. Na verdade, eu duvido das pessoas que se dizem ser normais. Ou as que falam que são normais, ou são chatas pra caramba, ou simplesmente realmente não são. Então, assim, eu nunca entendi o diferente como algo negativo, né? E é uma coisa que eu sempre pontuo muito pros meus alunos. É uma coisa que eu falo sempre pros meus amigos, assim. Tipo, que bom que eu não sou normal. Nossa, que chatice seria se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo se vestisse igual, se todo... Sabe? Mas eu acho que mais do que isso, assim, é a coragem de ser, sabe? Nossa, meu nariz tá coçando com uma beleza. Me lembra muito aquela música da Pitty, né? Que o importante é ser você, mesmo que seja estranho. E é isso, assim, acho que mesmo que seja diferente, mesmo que seja estranho, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja qualquer coisa, assim, seja você. Não tenta se enquadrar. E mais do que isso, assim, o Barnaby, ele me ensina também que não é só o fato de se enquadrar, mas é também o fato de você não forçar estar aonde as pessoas não te aceitam. No caso dele, era a família dele, sabe? E quantas famílias não aceitam as pessoas como elas realmente são? Quantas famílias, de fato, olha para aquilo, seja lá o que for aquilo, sabe? Eu não tô nem colocando qualquer coisa que seja, pode ser questão de sexualidade, pode ser questão de estilo, pode ser questão de personalidade mesmo. De olhar e falar assim, meu Deus do céu. E é isso, gente. Não quer? Beijo, tchau, vai viver, entendeu? E aí eu acho um bom... Acho um lindo ensinamento pra vida, sabe? Esse livro foi uma indicação de um cara que eu trabalhei, faço uns freelas numa livraria, que eu tava precisando de ideias aí pra criar uma peça de teatro pra uma turma. E acabou que vai ser uma turma adulta que vai fazer, que a gente tá ensaiando já. E assim, foi uma delícia adaptar.
muito desafiador, na verdade. Porque como que eu vou fazer uma criança voar? Como que eu vou fazer um personagem voar? Mas eu já tenho umas ideiazinhas aqui. Mas é isso. A terrível coisa que aconteceu com Barnaby Brookett. Leiam. Só leiam. É uma leitura extremamente gostosa, assim. De novo, é uma leitura pra infanto-juvenil. É pra garotada. Mas eu acho que se todo adulto lesse também, talvez, e somente talvez, tivesse um pouco a dimensão de si e do mundo, assim, sabe? Ninguém precisa ser igual. E ninguém vai ser igual. Eu espero. Então é isso. Essa é a minha indicação de hoje. Eu não sei semana que vem se eu venho com outro livro. Porque eu não queria que isso aqui fosse uma coisa de livro, sabe? Eu quero trazer outras coisas também. É que eu hoje quase que não saio, na verdade. Então é isso, gente. Aquele famoso curte, comenta, compartilha, me segue ou não me segue. Dane-se, é isso. Um cheiro pra vocês. E leiam Barnaby Brookett. É um livro pra vida. Beijo!